Olá! Em um mundo cada vez mais industrializado, a manutenção eficiente é crucial para garantir a produtividade e a longevidade dos seus equipamentos. Mas você sabe quais são os tipos de manutenção e como eles são aplicados? Saber aplicar a manutenção correta no momento certo pode fazer toda a diferença no desempenho dos seus equipamentos. Muitos acham que os tipos de manutenção só se aplicam à indústria, mas posso afirmar que não. Eu mesmo já utilizei esses conceitos para manutenção de rede, de computadores em empresas pequenas, médias, grandes e em outras áreas que não seja a da indústria. Vamos entender um pouco sobre isso. Eu vou falar das manutenções corretiva, preventiva, preditiva, prescritiva, produtiva total e autônoma. E como que eu posso aplicar elas, em que momento? Então, a primeira é manutenção corretiva. Esse tipo de manutenção que ocorre após a falha ou quebra de um equipamento. Ou seja, só se age quando o problema já aconteceu. É como um médico que só atende o paciente depois que ele já está doente. Apesar de ser comum, ela pode causar paradas assim, inesperadas e prejudicar a minha linha de produção. E quando eu falo linha de produção, não é apenas indústria. Por exemplo, em um escritório, eu estou digitando uma planilha, um texto e o computador está defeito. Eu vou ter que fazer uma corretiva, vou ter que corrigir isso. Agora, por isso que é importante minimizar o máximo possível da manutenção corretiva, utilizando as outras manutenções. Quais as vantagens da corretiva? É flexível, a gente só vai fazer na hora que acontecer. Inicialmente tem um baixo custo, porque eu só vou ter a mão de obra na hora que eu fizer a corretiva. Agora, desvantagens em cima disso. A minha produção é impactada, o custo fica elevado ao longo de um tempo, porque se pensar bem, toda hora que eu fizer uma corretiva é um custo. Se eu não evito esse problema, eu vou ter muitas corretivas. E também a vida útil do equipamento é menor, né? Porque se a gente for pensar bem, toda hora consertando ele, porque ele não vai ter uma vida longa. Agora vamos ver a preventiva. Por um outro lado, ela é realizada de forma programada e periódica, mesmo que o equipamento ainda esteja funcionando perfeitamente. A manutenção preventiva busca evitar falhas através de inspeções e troca de componentes em intervalo pré-determinado. É como fazer uma revisão do carro antes que ele quebre. Por exemplo, eu troco o óleo do carro antes que ele acabe, né? Antes que ele chegue a um nível de dar defeito no meu carro. É um pneu que eu troco antes dele estourar, porque ele já está bem gasto, e assim por diante. Quais as vantagens dela? Aumenta a vida útil do meu equipamento, reduz os custos a longo prazo, porque se eu fizer toda vez numa periódica, eu não vou ter uma quebra do meu equipamento. E eu também vou aumentar minha confiabilidade no meu equipamento. Ele vai ficar mais confiável porque eu estou toda hora dando um jeito em trás para ele não dar o defeito. A desvantagem disso é um custo de manutenção elevado, porque se eu fizer periodicamente, vai ter um custo ou de troca de peça, mão de obra, periodicamente em cima daquele equipamento. E também, de qualquer maneira, eu vou ter que gerar paradas desnecessárias, porque se eu programar um equipamento para fazer a manutenção em uma determinada época, eu vou ter que parar esse equipamento nessa época para manutenção. A outra é a preditiva. Ela usa técnicas de monitoramento e análise de dados, né? Então, com isso, eu posso prever uma falha que pode acontecer. Agora, é o seguinte, eu vou evitar com isso paradas inesperadas e otimizar meus recursos. É como se um exemplo médico. É como se um médico que realiza exames para detectar uma doença antes que ela aconteça, né? A pessoa faz um exame eletro para ver se o coração está bom antes que tenha algum problema com o coração. Eu mesmo, eu já usei esse tipo de manutenção, mas foi preciso fazer um histórico de
quase 2 anos entre preventiva e corretiva de equipamentos. Então, em quase 2 anos, eu conseguia ter uma história daquele equipamento, saber em que momento que ele estava o defeito e como que eu fazia as preventivas e não acontecia certos defeitos. Com isso, eu fiz o histórico dos equipamentos da onde eu trabalhava e consegui montar algumas preditivas. Eu sabia que em determinado momento podia estar um defeito. Então, antes disso, eu já atacava esse defeito. Eu trocava uma peça antes que ela desse o defeito, porque eu sabia a vida útil dessa peça. Vantagens da preditiva. Eu maximizo, né, a minha vida útil do equipamento, ela vai chegar ao máximo que ela puder. Eu reduzo os custos da manutenção e também aumenta a minha eficiência operacional. Por quê? Porque se eu faço a preditiva, eu vou saber em que momento eu tenho que parar, diferente da preventiva que eu faço periodicamente, mas sem ter uma ideia do que pode acontecer. Com a preditiva, eu sei que pode acontecer em determinado ponto. Com isso, eu reduzo a minha corretiva ao máximo que eu puder. Desvantagem: requer um investimento em tecnologia, em software próprio, e monitoramento para analisar os dados, e uma mão de obra especializada para analisar esses dados. Tem a manutenção prescritiva, que ela é acima da preditiva. Ela indica assim, a melhor ação a ser tomada para evitar a falha. É como se o médico prescreve um tratamento específico para cada paciente. Por exemplo, uma dor de cabeça. Ele pode tem assim, remédios comuns para essa dor de cabeça, mas também, às vezes, ela é em função de alguma coisa. Então, o médico ele passa, né, um tratamento para cada tipo de dor de cabeça. Essa que seria uma prescritiva. Vantagem dela: otimiza a manutenção ao máximo que eu puder, reduz o meu custo e aumenta a disponibilidade dos equipamentos. Por que reduz custo? Porque eu não preciso trocar uma peça, fazer manutenção em um equipamento, numa peça do equipamento, se eu sei que aquele equipamento não vai dar aquele defeito. Aí, às vezes, a preventiva eu faço em vários componentes da manutenção, justamente para evitar, porque eu não sei qual deles é que pode dar o defeito. A desvantagem disso é que requer um alto nível de conhecimento de quem está fazendo a programação dessas manutenções e ferramenta muito mais sofisticada do que a preditiva. E tem a manutenção produtiva total, ou a TPM, que ela é uma estratégia mais abrangente, que envolve todos os funcionários, desde a alta administração até um operador de máquina. O objetivo dela é melhorar a eficiência dos equipamentos de forma contínua e sustentável, onde promove uma cultura de manutenção proativa e preventiva. Ela abrange, melhora a eficiência dos equipamentos e ela requer uma coisa: um treinamento dos funcionários. Que, assim, se você envolve a alta administração, essa alta administração vai, digamos assim, investir na sofisticação das outras manutenções. E o operador de máquina, ele vai saber fazer uma pequena manutenção daquele equipamento, que é onde eu caio na minha manutenção autônoma. Ela faz parte, né, da manutenção TPM. E ela é essencial na produtiva total, né? Porque ela capacita os operadores de máquina a fazer pequenas intervenções, pequenas manutenções, como, por exemplo, uma máquina em si. A limpeza, a lubrificação, os ajustes, onde, com isso, os técnicos de manutenção eles vão estar mais disponíveis para fazer as outras manutenções, os outros tipos de manutenção. Voltando à ideia do computador. Se você treina o operador daquele computador a fazer uma limpeza de disco, atualizar o software, essas coisas que um técnico ele faz, que são coisas que o usuário pode fazer, a interferência do técnico é bem menor. Exemplo disso: às vezes o usuário liga para o técnico e fala: o meu computador travou. Aí o técnico perde o tempo, entre aspas, dizendo: já desligou e ligou? Ah, não, então faça isso. O desligar e ligar o computador destrava, e muitas vezes
o meu sistema. Então, são pequenas intervenções que, se o usuário souber que tem que fazer, ou como fazer, isso já evita ocupar o técnico com aquele tipo de coisa que o próprio operador pode fazer. E qual a manutenção ideal para se fazer? Vai depender do tipo de equipamento, vai depender se a operação é crítica ou não para fazer manutenção daquele equipamento. O histórico das falhas, que é muito importante você ter esse histórico, porque se você tem um histórico de falha das corretivas, você pode fazer preventivas para evitar aquelas falhas. E juntando falhas, as corretivas com as preventivas, você cai na preditiva ao longo de um histórico. E com isso, e também se tem recursos disponíveis, principalmente mão de obra, para fazer aquele tipo de manutenção. Às vezes, a manutenção preventiva requer uma mão de obra mais contínua e a empresa não tem como fazer, ela prefere optar pelas corretivas. Então, é muito importante para escolher um tipo de manutenção, é analisar o ciclo de vida dos equipamentos, avaliar o custo para cada tipo de manutenção, considerar o impacto dela na produção e utilizar a ferramenta adequada para análise de dados. Ferramentas, quando eu falo ferramentas, softwares, planilhas, históricos, mão de obra especializada para analisar esses dados. E finalizando, cada tipo de manutenção tem o seu papel e importância dentro da estratégia de gestão dos meus ativos. A manutenção é um investimento fundamental para garantir a eficiência e a longevidade dos meus equipamentos. Implantar um plano de manutenção bem estruturado pode aumentar a produtividade, reduzir os custos e garantir a segurança das minhas operações e dos equipamentos. Ao escolher o tipo de manutenção mais adequado, você está otimizando os seus processos e reduzindo os custos a longo prazo. Eu já atuei nesse tipo de coisa, onde, antes da gente implantar o sistema de controle de manutenção, havia essa manutenção, mas era uma equipe muito grande. Não. Só que quando a gente implantou isso, a manutenção, a gente conseguiu manter essa equipe, claro, porque a intenção não era reduzir pessoal, mas era otimizar o uso, porque a gente via que, um exemplo, um técnico do ar-condicionado, ele ficava muito mais tempo em campo e começava a acumular equipamento que podia ser consertado para ser implantado. Então, ele ia lá, fazia a manutenção, a corretiva, mas tinha outras coisas que ele podia fazer. Então, quando a gente implantou um sistema automatizado de controle da manutenção, as coisas andaram bem melhor. A gente conseguiu fazer as manutenções preventivas, as corretivas, tudo controlado. Depois de um certo tempo, eu consegui fazer um plano de manutenção preditiva para alguns equipamentos. Outros não, porque eu precisava de um histórico muito mais longo. E era isso que eu tinha que falar, por enquanto, sobre manutenção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, me seguir nas redes sociais e até a próxima.